Olá pessoal, vamos dar início aqui à nossa 17ª aula, né? 17ª aula do nosso curso de Cálculo 1. E neste vídeo, pessoal, nós vamos falar das regras de L'Hospital, tá? Eu recomendo que você estude, né, o livro do Guidoriz, na página 244. Tem coisas que eu não falo, mas que está muito melhores detalhados lá, até alguns exemplos que eu acabo não dando, mas que você pode encontrar lá e vai complementar o seu estudo, tá? Bem, pessoal, então vamos lá. As regras de L'Hospital, pessoal, elas basicamente são regras que visam, né, contornar indeterminações, né, do tipo 0 sobre 0 e mais infinito sobre mais infinito, tá? Na questão do cálculo do limite. Então, basicamente é isso. Bem, a primeira regra, pessoal, de L'Hospital, né, ela diz exatamente o seguinte pra gente. Imagina que você tenha duas funções f e g, funções diferenciáveis nesses intervalos, tá? E para algum r positivo, a primeira derivada ela é diferente a primeira derivada da função g é diferente de zero numa certa vizinhança desse r, tá? Uma certa vizinhança de x, desculpa. Então, observe que, suponha que o limite da função g f de x quando x tende a p, assim como o limite da função g de x quando x tende a p, seja zero, tá? Seja zero. Então, se existir o limite desse quociente aqui, que é a derivada da função f sobre a derivada da função g, então o limite, né, desse outro quociente aqui de f de x sobre g de x, quando x tende a p, também existirá e mais, será igual a exatamente o limite desse quociente das derivadas, tá? Então, olha só, pessoal, observe. Uma vez que a função f e a função g têm limite zero, o limite dessa função aqui seria um limite da forma 0 sobre 0, né? O limite da função f de x é 0, o limite da g de x é 0. Então, aqui você teria uma indeterminação, certo? Você teria uma indeterminação. E aí você não conseguiria calcular esse limite assim diretamente, certo? Você teria que se livrar da indeterminação. O que a regra de L'Hospital diz é que quando você tem uma indeterminação desse tipo, 0 sobre 0, desde que essa função aqui, esse quociente aqui, o limite desse quociente, que é o quociente das derivadas das funções existir, então ele vai ser também o limite da função f de x sobre g de x. E quando eu falo existir, eu estou dizendo que ele ser finito ou infinito, tá? Pode tender para mais infinito, menos infinito. Perfeito, pessoal. Então, a primeira regra de L'Hospital, ela diz exatamente para indeterminações do tipo 0 sobre 0, tá? É basicamente isso. E observe que a gente pediu para que a g de x fosse diferente de 0, porque aqui a gente está no quociente, né? E ele não pode ser 0, tá? Perfeito, pessoal. Então, a prova da primeira regra, né, você pode encontrar lá na página 254 do professor Guidoriz para quem tiver curiosidade. E uma observação importante, pessoal, sobre a primeira regra de L'Hospital é que ela continua válida se no lugar desse x tendendo a p aqui, né, a gente colocar, por exemplo, x tendendo a p pela direita, x tendendo a p pela esquerda, ou então x indo para mais ou menos infinito. Então, isso aqui vale para qualquer caso, tá? Se o x for para p pela direita, isso daqui dá uma determinação 0 sobre 0, você pode aplicar aqui também. Se o x estiver indo para mais infinito, isso aqui dá uma determinação 0 sobre 0, também vale, tá? Então, vale, você pode mudar aí. E a segunda regra, pessoal? Aí a segunda regra já vai tratar de indeterminações do tipo mais infinito sobre mais infinito, tá? Perfeito? Então, se f e g são diferenciáveis, né, num certo intervalo MP, novamente a gente pede que ela não seja de 0 nesse intervalo, né, porque a gente vai ter a divisão lá do quociente. E aí, se tanto o limite da f de x quanto o limite da g de x forem mais infinito, quando x tende a p pela direita, estou fazendo a p pela direita, mas pode ser também qualquer outro, tá? Se esse limite existir, né, se esse limite dá mais infinito, então é claro que o limite do quociente aqui, né, de f de x sobre g de x, vai dar o quê, pessoal?
vai dar mais infinito sobre mais infinito, né? Aí você teria uma indeterminação, perfeito? Então, o que a gente fala? Se o limite das derivadas, do quociente das derivadas da f com a g existir, quando x tende a p, ou seja, se ele for finito ou infinito, então o limite desse quociente aqui da função é exatamente o quociente das derivadas, o limite do quociente das derivadas. Então, vale assim a segunda regra de L'Hospital. E a primeira observação vem justamente falando sobre isso, né? A segunda regra, ela continua válida se eu trocar essa tendência aqui de x tendendo a p pela direita por qualquer uma das outras, tá? X tendendo a p, x tendendo a p pela esquerda, x tendendo aqui tá pela esquerda, desculpa, eu tava falando pela direita. X tendendo a p pela esquerda, se a gente trocar x tendendo a p pela esquerda por x tendendo a p pela direita, por x tendendo a p, por x tendendo a mais ou menos infinito, tá? Ela continua sendo válida, não importa. E assim como, pessoal, a segunda regra, ela continua válida também se substituirmos os símbolos mais infinitos ou ambos por menos infinito. O que significa isso, pessoal? Aqui a gente viu que esse limite aqui da forma deu mais infinito sobre mais infinito. Mas essa indeterminação poderia ser, por exemplo, mais infinito por menos infinito, tá? Ou então menos infinito por menos infinito, tá? A gente pode ter indeterminações desse tipo também. Não necessariamente mais sobre mais infinito, pode ser mais com menos infinito, menos com menos infinito, tá? A gente pode ter indeterminação desse tipo. Então, ela continua sendo válida, certo? Vamos fazer alguns exemplos. Bem, no exemplo A, no item A, queremos calcular o limite desse quociente. Aí, observe, pessoal, quando x tende a 1. Se o x tende a 1, aqui, 1 a quarta é 1. Então, fica 1 menos 1, que dá 0. E aqui em cima, vai ficar 1 a quinta, que é 1, menos 6 vezes u ao cubo, que aqui vai dar 1, então vai dar menos 6, mais 8, mais 3, quer dizer, menos 3. Então, ó, observe, 1 mais 8, 9, menos 6, menos 3, menos 9. Então, 9 menos 9 dá 0. Então, uma determinação do tipo 0 sobre 0. Então, vamos aplicar a primeira regra de L'Hospital, tá? Então, ó, pela primeira regra de L'Hospital, o que a gente tem? O limite desse quociente que a gente quer calcular é exatamente o limite da derivada, ou seja, da derivada dessa pela derivada dessa, certo? Então, é simples assim. Então, vamos derivar aqui e depois a gente calcula o limite. A derivada de x à quinta, 5x à quarta. A derivada de 6x ao cubo, 3 décimos multiplicando, então vai ficar menos 18. E decresce uma unidade aqui, então vai ficar 18x quadrado. Mais 8, né, que é a derivada de 8x. E a derivada de 3 é 0. E a derivada daqui vai ficar 4x ao cubo, a derivada de 1 é 0. Então, dá exatamente o limite desse quociente aqui. Aí eu até fiz meio que direto aqui, vocês já estão acostumados a fazer isso, né? O certo era fazer o quê, pessoal? Coloca, né, a maior potência em evidência, certo? Aqui. Ah, não, desculpa, eu tô pensando em tendência para mais ou menos infinito. O x está tendendo a 1, tá? Então, ó, observe, se o x tende a 1 aqui embaixo não 0, então é substituição direta, tá? Substituição direta. Então, ó, aqui vai ficar 5 vezes 1 à quarta, que dá 5, né? Menos 18 vezes x quadrado, que dá menos 18, né? Menos 18, mais 8, certo? Então, vai dar o quê, ó? Menos 5 aqui em cima, né? 5 mais 8, 13, menos 18 mais 13, menos 5. E aqui embaixo, quando x tende a 1, dá 4. Então, dá menos 5 sobre 4 esse limite, tá? Perfeito. Agora, pessoal, vamos pensar nesse caso aqui no item B, ó. A exponencial, o x está tendendo a mais infinito. Quando o x tende a mais infinito, a exponencial elevada a uma coisa muito grande vai para mais infinito, né? Então, aqui de cima vai para mais infinito. E o x tendendo a mais infinito, aqui embaixo também está indo para mais infinito. Então, está tendo uma indeterminação do tipo mais infinito sobre mais infinito. E aí, a gente vai usar a segunda regra de L'Hospital, né? Pela segunda regra de L'Hospital, né? O limite desse quociente é o limite do quociente das derivadas, né? Da função f pela g, certo? Então, ó, a derivada da exponencial é ela mesma e a derivada da função x é 1. Então, isso aqui dá o limite quando o x vai... o limite quando x vai para mais infinito da exponencial de x, que dá exatamente mais infinito. Então, é isso. Bem, o item C aqui, pessoal, observe. Você tem uma determinação do tipo 0, né? 0,
sobre, ó, quando x tende a zero pela direita, né, isso aqui está indo para zero, né, e o log natural de x está indo para menos infinito, tá? O log natural está indo para menos infinito. É só fazer as continhas aí, tá? Só ver o gráfico, né, da função, né? O log natural é um gráfico de uma função que faz assim, né? Então, se o x está tendendo a zero pela direita, esse daqui está indo para menos infinito, tá? Perfeito. Então, ó, tu tem isso aqui é uma indeterminação. Zero vezes menos infinito. É uma indeterminação. Mas, teoricamente, não seria uma indeterminação que estaria presente em alguma das regras acima, né? Não era uma indeterminação do tipo que satisfaz a primeira regra ou nem a segunda, né? Então, o que a gente faz? A gente meio que manipula essa expressão aqui, ó. Você concorda comigo que eu posso escrever esse limite aqui dessa forma, né? É o limite de x tendendo a zero pela direita de log natural de x sobre 1 sobre x, certo? Porque, ó, se fosse fazer, o que eu ia fazer? Eu ia conservar a primeira e ia multiplicar pelo inverso da segunda, né? Que seria x sobre 1. Aí volta para cá, tá? É x vezes log natural de x. Então, eu posso escrever ela dessa forma. E aí, pessoal, eu meio que manipulei porque o log natural de x eu já expliquei, vai para menos infinito. E 1 sobre x, quando x está tendendo a zero pela direita, ó. Então, se o x está tendendo a zero pela direita, esse número aqui embaixo, ele é muito próximo de zero. Ou seja, ele é uma coisa do tipo 1 sobre 1000, por exemplo, né? E aí esse daqui dá o quê? É 1 vezes 1000, né? Inverso da segunda. Que dá 1000. Então, observe. 1 sobre x, quando x tende a zero pela direita, vai para mais infinito. Aí você tem uma indeterminação do tipo menos infinito sobre mais infinito. Eu expliquei acima que essa indeterminação pode ser menos infinito sobre mais infinito, menos infinito sobre menos infinito, mais infinito sobre mais infinito. Enfim, a gente pode fazer isso, tá? Então, aqui a gente tem uma indeterminação que se encaixa na segunda regra de L'Hospital, tá? Então, pela segunda regra de L'Hospital, a derivada desse quociente, quer dizer, o limite desse quociente é exatamente o limite das derivadas dos quocientes. Como a derivada do log natural de x é 1 sobre x, a gente já sabe, e a derivada de 1 sobre x é menos 1 sobre x quadrado, observe o que a gente fez aqui, né? A derivada de 1 sobre x, linha, né? A derivada da primeira é 1, daria 0, vezes a segunda, nem faria sentido colocar, menos a primeira, que é 1, vezes a derivada da segunda, só que a derivada da segunda é x, então daria, a derivada de x é 1, dividido pelo quadrado da segunda. Então, é isso que a gente está fazendo aqui, ó, dá menos 1 sobre x quadrado. Perfeito? E aí, ó, ficou assim. Aí, para mim calcular o limite, o que eu vou fazer? Eu vou conservar a primeira, multiplicar pelo inverso da segunda. O inverso da segunda é menos x quadrado sobre 1, tá? Perfeito. Aí, fazendo os cálculos aqui, ó, esse x vai cancelar com uma potência dessa, né? Vai ficar simplesmente menos x. Então, o limite de x tendendo a zero pela direita de menos x, que dá zero, tá? Bem, pessoal, agora nós vamos fazer, né, um exemplo 2 aqui, que ele pede para a gente calcular exatamente o seguinte limite, né? Limite de x quadrado vezes e elevado a 1 sobre x, tá? Quando x tende a zero pela direita. Bem, observe, né? Se o x está tendendo a zero pela direita, então o inverso dele vai tender para mais infinito, né? Esse cara aqui, no caso, ele iria para mais infinito, isso daqui para zero, né? Não estaria bem na nossa condição. Então, como a gente faz? A gente manipula esse limite, né, para que ele fique dentro de algumas das nossas condições. Então, por exemplo, eu posso pegar esse cara aqui e jogar para o quociente aqui de baixo, né, para o denominador. Logo fica x ao quadrado, quando eu jogo para baixo, ele vem com o sinal contrário, tá? Então, observe, se o x está tendendo a zero pela direita, x quadrado vai para zero. E quanto é que vai esse daqui? Observe que elevado a menos 1 sobre x, né, é como se fosse 1 sobre elevado a 1 sobre x, tá? Isso aqui embaixo, Então, quando o x vai para zero pela direita, 1 sobre x vai para mais infinito, esse daqui vai para mais infinito. 1 sobre uma coisa que vai para mais infinito vai para zero. Então, esse cara aqui, ó, vai para zero, certo? Então, você teria uma indeterminação do tipo 0 sobre 0, tá? Então, vamos ver o que acontece se tentarmos aplicar a primeira regra de L'Hospital, tá? Primeira regra, a gente tem uma determinação do tipo 0 sobre 0.
Então, ele diz exatamente que a derivada dessa função aqui, né, vai ser a derivada de quem? Desse cara, da derivada desse quociente, né? Da derivada desse quociente não, do quociente das derivadas dessas duas funções, tá? Então, a derivada de x quadrado, 2x. A derivada da exponencial elevada a menos 1 sobre x é uma composta, né? A derivada da exponencial é ela mesma, tá aqui, vezes a derivada de menos 1 sobre x. Aí a gente já até viu, né? A derivada de menos 1 sobre x, observe, pode tirar o menos para fora e deriva simplesmente 1 sobre x. Só que a derivada de 1 sobre x', eu expliquei ainda acima, dá exatamente menos 1 sobre x quadrado, tá? Aí menos com menos aqui vai ficar simplesmente mais 1 sobre x quadrado. Perfeito? E aí, ó, isso daqui vai ser igual, né? Aí o que eu vou fazer? Eu vou deixar essa aqui embaixo e vou jogar essa para cima, pelo inverso da segunda, né? Então vai ficar 2x vezes o inverso dessa de baixo vai ser x ao quadrado sobre 1, tá? E aí daria 2x ao cubo sobre isso. Só que aí observe, quando você calcula esse limite aqui indo para zero, a parte de baixo não mudou nada, né? Então ainda vai para zero. E aqui em cima, pessoal, ainda vai para zero. Você ainda continuou com a sua indeterminação, não aconteceu nada. Você aplicou a primeira regra de L'Hospital e a sua indeterminação ainda continuou e ainda ficou pior, porque aqui você tinha uma potência 2, né? Aqui você tinha uma potência 2, observe. Nesse caso aqui, essa potência aumentou, foi para 3, né? Então, essa primeira não foi uma boa estratégia, digamos assim, você tentar aplicar a primeira regra de L'Hospital aqui, né? Porque você ainda continuou com a indeterminação e a potência ainda aumentou, tá? Então, vamos usar uma outra estratégia, né? Vamos pensar num outro procedimento. E como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer uma mudança de variável fazendo u igual a 1 sobre x, tá? Se eu fizer u igual a 1 sobre x, nós vamos ter exatamente o seguinte, ó. Se o x tende a zero pela direita, o inverso dele vai tender para onde? Para mais infinito, né? Se o x tende a zero, o inverso dele tende para mais infinito, tá? É essa a ideia. Então, o u vai tender para mais infinito. Logo, esse limite aqui, pessoal, vai ser o limite de quem, pessoal? O limite aqui vai ficar e elevado a u. Eu acredito que eu até escrevi errado aqui, né? Vai ficar e elevado a u sobre... Aqui ficaria... Quem seria x, seria 1 sobre u, né? Ó, se aqui o u é 1 sobre x, implica que x é igual a 1 sobre u, né? Igual a 1 sobre u, certo? X é igual a 1 sobre u. Se x é igual a 1 sobre u, no lugar desse x ao quadrado, eu posso colocar 1 sobre... Tem um errinho aqui, tá? Só um minuto, deixa eu apagar. Coloquei 2 vezes e elevado a u. Tá, deixa eu só consertar aqui. Bem, aqui vai ficar, ó, 1 sobre u quadrado, certo? 1 sobre u quadrado. É o x, né? 1 sobre u. Então, x ao quadrado é 1 sobre u quadrado. Ou seja, isso daqui, só escrever melhor, vai ficar simplesmente e elevado a u sobre u quadrado. E aí, quando o x vai para mais infinito, esse daqui vai para mais infinito e u ao quadrado também vai para mais infinito. Aí você tem uma determinação do tipo mais infinito sobre mais infinito. E aí, o que a gente vai proceder agora? A gente vai tentar usar a segunda regra de L'Hospital, né? Determinação do tipo mais infinito sobre mais infinito. Só que a gente vai usar ela 2 vezes. Por quê? Se a gente quer calcular agora esse limite, né? E elevado a u sobre u quadrado. Então, pela primeira, aplicando uma vez, quem é a derivada da primeira, né? Da de cima, que é a própria e elevada a u, que é a derivada. E a derivada de u ao quadrado dá 2u. Então, olha, observe que esse limite aqui, e elevado a u ainda vai para mais infinito e 2u ainda vai para mais infinito. Você, digamos assim, ainda continuou com a indeterminação mais infinito sobre mais infinito, mas você teve um ganho, que em vez dessa potência aqui aumentar, ela decresceu, né? Ó, aqui era u ao quadrado, aqui deu u.
né? A potência 1, né? Então, você teve um ganho. Então, a gente vai... Se esse limite aqui ainda é mais infinito sobre mais infinito, a gente pode usar novamente a segunda regra de L'Hospital neste limite. E aí vai ficar o quê? A derivada de e elevado a u, que é a própria e elevado a u, vezes a derivada de 2u. A derivada de 2u dá o 2, né? E aí pronto. Então, quando o u tende para mais infinito, esse cara aqui está tendendo para mais infinito. Dividido para 2 ainda continua mais infinito. Então, a gente aplicou aqui a regra de L'Hospital 2 vezes, tá? E aí eu já deixo essa observação, pessoal. Se, por exemplo, o limite da f de x sobre g de x dá uma determinação desse tipo ou desse tipo, e aí você calcula, aplica a primeira regra, né? Aplica uma vez a regra de L'Hospital. Ainda continuou com uma determinação do tipo 0 sobre 0 ou mais infinito sobre mais infinito, igual como aconteceu aqui acima. Se o limite da segunda derivada da função f de x sobre a segunda derivada da função g de x, se ele existir, então o limite dessa função f de x sobre g de x, né, desse quociente, pode ser calculado pelo limite da segunda derivada sobre a segunda derivada da g, onde o x tende a p. O que essa observação está dizendo para a gente, pessoal? É que eu posso usar a regra de L'Hospital quantas vezes eu quiser, né? Aqui no caso eu usei 2 vezes acima, aqui no caso essa observação diz exatamente isso, né? Que eu posso usar 2 vezes ela, mas em verdade eu posso usar quantas vezes eu quiser, 2, 3, 4, desde que as derivadas existem, né? Existe, a gente pode usar quantas vezes a gente quiser. Então agora vamos fazer a resolução dessa questão aqui, né? Que é o limite de x tendendo a zero de 1 sobre x quadrado menos 1 sobre seno de x. É uma questão que você nem imagina que dá para usar na regra de L'Hospital. Então, observe. Quando você calcula esse limite aqui, quando x vai para zero pela direita, o inverso de x vai para mais infinito, né? Se o x tende a zero, 1 sobre x vai para mais infinito. 1 sobre x quadrado vai mais rápido ainda, tá? Menos, né? 1 sobre o seno de x. Então, observe. 1 sobre o seno de x, quando o x tende a zero, assim, vai se aproximando de zero, o seno de x vai tendendo a zero, certo? O seno de x vai tendendo a zero. Se o seno de x vai tendendo a zero, 1 sobre uma coisa que está tendendo a zero vai para menos infinito. Porque aqui vai para menos, né? Vai para mais infinito aqui. 1 sobre isso vai para mais infinito, quando está multiplicado por menos, vai para menos infinito. Então, você tem uma determinação desse tipo, né? Mais infinito vezes menos infinito. Mas isso daqui não caracteriza nenhuma das nossas regras anteriores, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma manipulação. Eu vou colocar 1 sobre x quadrado em evidência. Então, para mim voltar para cá, eu multiplico por 1. Para mim voltar para 1 sobre seno de x, eu multiplico por x quadrado sobre seno de x, né? Que quando eu multiplicar, ó, observe, esse x quadrado vai cancelar com esse, vai ficar simplesmente 1 sobre seno de x. Perfeito. Então, por que eu fiz isso? Bem, o limite de 1 sobre x quadrado, a gente já viu que é zero. Quer dizer, que é mais infinito, né? Se x vai tender para zero, 1 sobre x quadrado vai para mais infinito, certo? É o inverso dele. O inverso vai sempre para o oposto, tá? E o limite de x quadrado sobre seno de x, aí, ó, observe. Aqui, esse aqui está indo para zero e esse daqui também. Então, você tem uma coisa do tipo 0 sobre 0, certo? E aí, usando a primeira regra de L'Hospital aqui, então, vai ser o limite da primeira derivada. Então, vai ficar o limite de 2x sobre a derivada do seno, é o cosseno, quando x tende a 0 pela direita, tá? E isso daqui vai dar 0 e esse daqui dá 1. Então, dá 0 sobre 1 que dá 0. Então, esse limite aqui também dá 0. Esse limite dá 0 e esse daqui vai para mais infinito, certo? Logo, quando a gente for calcular o limite dessa diferença aqui, é o limite dessa diferença, a gente escreveu dessa forma, né? Esse daqui vai para mais infinito, esse daqui vai para 0, esse daqui está para 1. Então, o resultado vai dar mais infinito, tá? Então, a gente usou, na verdade, a regra, a segunda regra, quer dizer, a primeira regra de L'Hospital, exatamente, somente nessa parcela, depois que eu fiz essa manipulação ainda, tá? Então, muitas vezes, o exercício não está assim, bem explícito que você vai usar, qual regra, se você pode aplicar de primeira. Muitas vezes você precisa fazer uma manipulação para poder usar, tá?
Então, o nosso objetivo da nossa aula era isso, falar dessa parte aí, né, no caso das regras de L'Hospital. São regras muito úteis e que vai facilitar bastante no curso de vocês daqui em diante.